A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Me chamo Denise e todas as sextas, sábado e domingo, a partir das 14 horas, estaremos aqui com a live ao vivo para trazer um pouquinho para você da palavra do Senhor. E é com muita alegria, essa semana nós teremos o tema para mulheres. Hoje nós vamos estar contando um pouquinho da história de Ruth. E o tema de hoje é Ruth e suas escolhas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 22, vamos estar lendo hoje. Oremos. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, nos colocamos aqui diante do Senhor para glorificar o Senhor, Pai, para glorificar o teu santo nome, exaltar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Ó Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pelo dom da vida, pelo ar para respirar. Peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Me coloco aqui diante do Senhor. Se eu possa estar abrindo o entendimento de cada um para entender da tua palavra. E se eu possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor Deus, que vai receber da tua palavra. Essa é a oração que eu faço a ti, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos estar lendo capítulo 1 de Ruth. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando a voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, para as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi
perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito linda essa história, apenas 4 capítulos. Aconselho você a estar lendo o livro de Rute, uma história muito linda. Mais pra frente, você vai conseguir ver a história de amor entre Rute e Boaz. Uma grande história mesmo, e vale muito a pena você estar lendo. Mas hoje o nosso tema é Rute e suas escolhas. As escolhas que Rute teve, as escolhas que ela tomou ali com sua sogra. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Nós nos colocamos de verdade no lugar de outras pessoas? Será que nós nos colocamos de verdade no lugar de outras pessoas? Ali, Rute se colocou no lugar de sua sogra. Ela entendeu ali que nesse momento ela poderia estar ali deixando a sua sogra ali sozinha. Não, ela olhou para a sua sogra e ela se colocou no lugar da sua sogra. Ela viu que a sua sogra não tinha mais o marido, não tinha mais os 2 filhos ali para com ela. E ela não conseguia deixar a sua sogra sozinha. Órfã, pelo contrário, foi embora, ficou ali um pouco triste, quis até mesmo ficar, mas quando ela viu que a sogra não queria que ela ficasse, queria que ela tivesse uma vida um pouco melhor, então ela mandou ali a sua sogra, ela mandou que Órfã fosse embora e ela decidiu, na segunda tentativa ali, Órfã decidiu ir embora, decidiu voltar para a sua terra, onde que era em Moabe. E Moabe era uma terra montanhosa naquela época, e ela decidiu voltar para a casa de seus pais e se casar novamente e ter filhos, já que ela não teve esses filhos com o filho da Noemi. Vamos entender que Noemi teve o marido e 2 filhos, e as suas noras não tiveram netos. Então, Noemi voltaria sozinha para Belém. Rute olhou para aquilo e pensou, se meu marido estivesse aqui, acredito eu que ela pensou isso, não é isso que o texto diz aqui, mas ela olhou a sua sogra ali sozinha e ela se colocou, falou, não, eu vou com você para onde você for, e o seu Deus é o meu Deus, a sua vida é a minha vida, e ela se colocou ali diante da sogra dela e falou tudo isso para ela, e realmente, de fato, ela foi leal à sogra. Ela foi até Belém. Hoje em dia é muito difícil nós largarmos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para que nós vamos aí para outro lugar onde nós nunca vimos, nunca conhecemos, e viver uma nova vida e assumir todas as coisas ali por amor de outra pessoa. E é um amor de sogra. Ela tinha a Noemi como sua mãe, que era a mãe de seu esposo. As duas eram viúvas. Noemi temia ali por ser mais nova e ela ser um pouco mais velha. Noemi viu e ela pensou que Deus tinha abandonado ela. Deus tinha deixado ela porque morreu o marido e os 2 filhos. Então ela falou que ela não queria mais chamar Noemi, porque Noemi significava agradável. Então ela queria se chamar Mara, porque Mara, o significado é amarga. E naquele momento que ela voltou com a nora, ela ficou imaginando que situação, o que elas iam viver, já que elas estavam em escassez.
E aí, quando ela chega lá, que as pessoas vão falar com ela, ela se fecha, ela fica ali realmente amarga, ela não entende o que Deus está fazendo na vida dela. Mas Ruth não, Ruth se coloca à disposição não somente de cuidar de sua sogra, mas também de aceitar ao seu Deus. Outra pergunta que eu quero te fazer é: o quanto amamos nossos maridos e sua família? Nós amamos o nosso marido, mas até aí, amar a sua família, quando nós nos casamos, nós colocamos lá que somos um só, uma só carne, um só espírito em Deus. Que nós ali estamos uma só carne. Então, o meu marido é eu e eu sou o meu marido. Entendemos que a minha família é a família dele e a família dele é a minha família. Quando nós entendemos isso, como nós podemos, quando a família do nosso marido passa por dificuldades ou passa por algumas coisas que acontecem na vida, nós podemos não nos colocar à disposição dessa família, da nossa família. Então, nós devemos entender de que a família também é a família do meu marido. Então, ambas as famílias é uma família só. Não existe a família do meu marido e a minha família. Vamos entender? A nossa família. Meu marido e eu e a nossa família. E foi isso que Ruth entendeu. Ela entendeu que era a família dela e que ela não poderia abandonar a família dela. O que seria da sogra dela se ela ficasse sozinha? Alguns parentes próximos poderiam ajudar. Mas ela viu ali que era a mãe dela também. Ela se sentiu filha, acredito eu, o texto não elabora muito bem isso. Agora, nós devemos entender que amar a família do nosso marido é amar a nós mesmos, a nossa própria família. As escolhas de Ruth a levaram a lugares ao qual ela não poderia imaginar. Ruth, ela decidiu, por ela ser moabita, vou em algum contexto histórico aí, os moabitas eles eram nômades, pessoas que faziam guerras, tinham violências, praticavam violências, imoralidade sexual. Essa parte dos moabitas, eles vieram da parte ali de Ló, quando Ló e as suas duas filhas tiveram ali que dar vinho para Ló, e elas tiveram ali um filho de seu próprio pai para dar continuidade na sua linhagem. Isso no Antigo Testamento para toda a criação. E ali, não vou entrar muito, só para que a gente entenda da onde que veio os moabitas. E nós entendemos aí o que Deus trabalhou na vida desses moabitas, porque Deus falava que os moabitas não pertenceriam à linhagem ali dos israelitas. E com Ruth foi totalmente diferente, porque ela ali mostrou que apesar dela ser estrangeira, apesar dela ser uma moabita que não era bem vista aos olhos de Deus e nem aos olhos dos israelitas, ela se prontificou a servir a esse Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao qual aquele morreu por nós. E ela decidiu servir a esse Deus, decidiu seguir a sua sogra e cuidar de sua sogra. Uma história muito linda. E Deus a honrou grandemente, grandemente. A Noemi não conseguiu ver o trabalhar de Deus ali. Não conseguiu ver a mão de Deus. Existem momentos na nossa vida, irmãs, que nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por perdas terríveis. Você vê que Noemi perdeu não só o marido, mas os 2 filhos e não teve netos. Não tinha como dar continuidade à sua descendência. Mas no momento, ela conseguiu ver ali o trabalhar de Deus, a mão de Deus. Ela só viu as coisas ruins. Ela só viu que Deus tinha tirado tudo dela.
Mas Ruth foi fiel. Ruth quis servir ao Deus mesmo vendo que as coisas eram boas. E ela serviu não somente a esse Deus, como ela ali se prontificou a cuidar de sua sogra. Então você vai ver que no decorrer da história aí, ela vai a uma colheita, ela começa a colher espigas, e que vem essa história aí dela com Boaz, e que a sua sogra Noemi começa ali, vê o trabalhar de Deus, e ela aconselha a sua nora de como se aproximar de Boaz, de como fazer com que acontecesse um casamento dali. E ela começa a ficar, se alegra um pouco, se anima um pouco mais. E Boaz, ele era o parente mais próximo. Naquela época, os parentes mais próximos, eles faziam eles eram remidores. E o que significa remidor? Remidor é aquele que salva, que resgata, aquele que liberta, aquele que te resgata, aquele que salva aquilo que havia se perdido. O que nos liberta e o que nos salva hoje é Jesus Cristo. E naquela época tinha esses remidores, que eram os parentes mais próximos, que muitas vezes tinham mais condições e conseguia resgatar a propriedade da pessoa que morreu e também as suas viúvas. Mas ele fala no decorrer da história que tinha outro parente mais próximo. Então ele vai lá e faz essa reunião, e esse parente mais próximo não quis assumir, não quis ser o remidor das terras de Elimeleque e nem da sua viúva. Então, eles ali entre si decidiram que Boaz é que poderia fazer esse papel de remidor. E ele vai lá e toma por esposa a Ruth, e não somente também as suas terras, as terras dos falecidos, e dá a continuidade para a descendência. Ruth, ela vem também, ela vem com essa história aí para a linhagem de Davi. E nós vemos aí também a linhagem de Jesus. Muito, muito bonita a história. Olha o quanto que Deus trabalhou e mudou a vida de Ruth quando ela se colocou diante de Deus, quando ela decidiu ali servir aquele Deus maravilhoso. Lembrando que os moabitas, eles tinham a sua idolatria, eles eram idólatras, eles tinham os deuses pagãos deles lá, que eu não vou entrar muito no detalhe da questão dos deuses deles, mas eles tinham essa doutrina aí deles. E ela abandonou tudo isso. E ela abandonou tudo isso, e ela decidiu ter ali um contato maior ali com Deus. Ela decidiu fazer ali a vontade de Deus, porque quando ela falou assim, o seu Deus é o meu Deus, quando você morrer eu quero ser sepultada próximo de você, então ela não se colocou à disposição dela, ela não pensou somente nela, ela pensou na pessoa que estava do lado dela. Quantas hoje as pessoas fazem isso? Quantas mulheres, quantas pessoas hoje fazem isso? Quais são nossas escolhas de hoje? Nós temos que entender quais são as nossas escolhas de hoje. O que você escolheu da sua vida? Ruth não somente escolheu servir a sua sogra, como também a servir a um Deus ao qual a sua sogra servia, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó, que é o nosso Deus que morreu naquela cruz por nós. Nós podemos ver aí também, como eu te falei, a genealogia aí de Davi. E o que é redimir? Redimir significa perdoar, readquirir. Jesus fez isso por nós. Ele nos perdoou, ele nos readmitiu, ele nos aceitou de volta, perdoando os nossos pecados quando ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Vamos ler lá em Provérbios 31, capítulo 10 ao 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra.
é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Mesmo o marido de Ruth tendo morrido e ela não tendo ali, talvez, mais nenhuma obrigação com a sogra, talvez ali ela não tendo mais nenhuma obrigação ali com a sua sogra, e o marido dela tendo morrido e ela estando viúva, ela poderia, por ser mais nova, se casar novamente e ter uma vida com lá ao lado do seu povo em Moabe. Ela decidiu que ela não ia fazer isso. Ela decidiu que a família de seu marido era a dela também. E ela decidiu seguir a sua sogra, servir a sua sogra até a morte dela. Ela deixa bem claro isso. Que ela queria que Deus a castigasse se ela tivesse outra decisão que não fosse essa. Olha quão lindo foi a fidelidade e a lealdade de Ruth. Deus olhou com bons olhos. Quando nós fazemos as coisas para o nosso próximo verdadeiramente de todo o nosso coração, Deus olha com bons olhos. Ruth não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, mas ela deu ali o seu tempo, ela decidiu servir, ela decidiu dar o que ela tinha de melhor para a sua sogra. Talvez só a sua companhia, talvez que nem ela estava pegando algumas espigas em algumas fazendas. E ela pensou na possibilidade de ajudar a sogra dela com aquilo que Deus fosse lhe mostrando. Mesmo vendo que sua sogra estava abatida, estava amarga naquele momento, ela não desistiu. E nós muitas vezes desistimos muito fácil das coisas. Nos entregamos às coisas verdadeiramente, não conseguimos compreender a mão de Deus sobre nossa vida. E essa história termina muito linda, que Ruth não só casou com Boaz, Boaz era muito mais velho que ela, ele era muito mais velho que ela, mas ela não se importou com isso. Eles se casaram, tiveram um filho, e esse filho foi criado por Noemi, que voltou a ter o nome de Noemi porque ela achou graça aos olhos de Deus. E ela teve continuidade da sua descendência através aí de Ruth. E Ruth olhou com tantos bons olhos e Deus olhou com tantos bons olhos ao que Ruth fez, que ele deu uma genealogia aí, uma descendência, porque Deus prometeu a Abraão que ele ia dar a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto a areia do mar. E através de Ruth, ele deu continuidade. Talvez ela não merecesse mesmo, por ela ser moabita. Talvez ela não merecesse, porque ela não era judeia. Ela não era judia. Não era do povo de Israel. E Deus olhava os moabitas como pessoas perversas, pessoas imorais. Mas ela tomou uma escolha diferente da do povo dela. Hoje, nós podemos tomar uma escolha diferente. Escolher andar com Deus. Escolher amar a nossa família, a família do nosso cônjuge. E saber que é uma família só. Nós podemos abraçar as coisas do Senhor verdadeiramente. Não porque nós vamos receber algo em troca, mas porque essa é a vontade de Deus para nós. Façamos o bem. E ela era uma esposa tão leal, que Boaz, mesmo vendo que ela era moabita, ele não viu nela uma pessoa má, uma pessoa de guerra, uma pessoa, uma mulher
que cometia imoralidade sexual. Ele não viu nela isso, ele viu nela uma mulher virtuosa, uma mulher que estava ali servindo, que abriu mão de sua própria vida, de ter uma vida um pouco melhor, longe de sua sogra. Não, ele viu ali uma pessoa leal, ao qual ele podia casar e falar assim, não, essa vai cuidar de mim. Ela tá cuidando da sogra, o marido dela já morreu, ela não tem nem obrigação de estar cuidando, ela poderia ter ido embora e deixado a sogra aí sozinha. Quantas pessoas não são iguais à órfã? Olha, eu te amo, que nem órfã. Eu vou com você, eu não posso te deixar. E aí, quando a pessoa fala, não, mas pode ir. E aí ela, então tá bom, então eu vou. Mesmo coração partido, o órfão foi. E não pensou ali se Ruth iria realmente de fato ficar, o que iria de fato acontecer com sua sogra. Porque muitas vezes, naquela época, mulheres, principalmente viúvas, podiam estar indo para a prostituição por conta de não ter um sustento. Naquela época, as mulheres eram precisavam muito do homem, muito mesmo. E sem um homem para sustentá-las era muito difícil. Muitas delas acabavam indo para a prostituição. Hoje nós temos mulheres que trabalham, que conseguem ter seu próprio sustento, que conseguem ajudar o seu esposo dentro do seu lar. Mas antigamente não era assim. Então hoje nós possamos entender a mão de Deus para a nossa vida. Entender o agir de Deus para a nossa vida. E escolher a Deus. Tomar escolhas, fazer escolhas que sejam conforme a vontade de Deus. Se nós nos colocarmos diante de Deus como Ruth colocou aqui, e ela serviu a sua sogra e obedecia a sua sogra, ela serviu a Boaz, que se tornou seu esposo, e ela servia, chamava ele de Senhor. Eu achei muito bonito isso. Então, que nós mulheres podemos nos colocar diante de Deus. Que a sua escolha hoje possa ser de buscar a Deus, de buscar esse Deus que morreu por você, que morreu por mim naquela cruz, e que hoje nós possamos entender que a família do nosso marido é a nossa família também. Nós temos aí um contexto maior aí da história, uma explicação mais aprofundada. Hoje eu não vou estar trazendo muito sobre isso. Hoje eu trouxe mais sobre a escolha de Ruth, essa decisão que ela tomou de seguir a sua sogra. Mas mais para frente a gente pode estar trazendo um pouquinho mais da história do casamento de Ruth com Boaz, e a gente trazer um pouquinho mais dessa história, que é muito bonita. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Essa é a palavra de Deus de hoje para a sua vida. Que você possa estar se sentindo abençoada pelo Senhor e que as suas escolhas sejam ao nosso Deus, sempre a servir ao nosso Deus, sempre estarmos sendo obedientes a Deus, a família do nosso marido, sempre nos colocando à disposição de servir. E nunca de pensarmos somente em nós, nunca de pensarmos somente naquilo que nós queremos ou que é melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, me coloco aqui nas suas mãos, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que nesse momento, ó Pai, Senhor, possa estar aqui sobre a palavra, que o Senhor esteja, Pai, com as suas mãos poderosas sobre cada um, em nome de Jesus, que seja conforme o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o lar, o trabalho, a casa, a vida de cada um. Se tiver alguém que esteja enfermo, Senhor Deus, o Senhor esteja curando, Pai, restaurando, em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor Deus, muito obrigada. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.